Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia, né, o qual hoje a gente vai estar justamente realizando uma leitura, né, com o micrômetro de 1/100 de milímetro, o qual a leitura indicada dele é justamente 18,69 milímetros, né, ou seja, 18 milímetros e 69 centésimos de milímetro. Né? Então vamos lá para a leitura. Bom, aqui está o instrumento, né? O que é que a gente tem que observar, né? A gente tem, nesse caso, como a aproximação dele é de 1/100, né? A gente tem que observar 3 pontos, né? O primeiro, a relação das unidades inteiras, né? Qual aqui a gente vai ter 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, ou seja, representa aí os valores inteiros, né? Divisões a cada 1 em 1 milímetro. Né? Outro ponto que a gente precisa ficar atento é justamente essa parte aqui de baixo que informa a divisão a cada milímetro. Né? Como assim? Observa aqui que a gente tem 0 e 1 milímetro. Esse traço aqui de baixo está indicando a divisão, ou seja, 0, 0,5, né? 0,5 milímetros. E aí vem para 1, aqui em cima. E aí continua 1,5, 2, 2,5 e assim sucessivamente. Ou seja, embaixo está marcando a cada 5 décimos de milímetro. E onde é que está essa subdivisão dos 5 décimos? É justamente no tambor, que é essa última parte aqui, o qual o tambor tem 50 divisões. Então, a gente tem nessa relação das divisões justamente o seguinte, né? A gente tem 5 décimos, que é esse espaçamento que a gente viu agora, dividido por 50 divisões, que vai dar exatamente 0,01, né? De onde que tem de origem a resolução do instrumento, ou seja, a menor medida que ele consegue medir com precisão. Vamos agora para a verificação da leitura. O que é que a gente tem que identificar aqui? Né? A linha na vertical, o que foi que ela já ultrapassou? Né? O que é que a gente observa aqui? Ela já ultrapassou essa linha aqui de cima, né, que indica justamente que valor. Aqui a gente tem 16, 17 e 18, ou seja, essa linha de cima representa 18 milímetros. Então, a gente já ultrapassou 18 milímetros. Né? Então, eu já posso guardar aqui 18 milímetros, né, e somar mais na frente. Ele já ultrapassou também a linha de baixo. Como eu disse para vocês, a linha de baixo representa meio décimo. Né? Então, ele já passou 18 milímetros mais meio décimo, ou seja, já ultrapassou 18,5. Né? Então, vou colocar aqui embaixo, né, 0,5, né, ou 50 centésimos de milímetro ou 5 décimos. Né? Então ele já ultrapassou esses dois valores. O que é que eu preciso verificar agora? A coincidência no tambor. Né? Onde é que ele está coincidindo? E ele está coincidindo justamente aqui nesse traço. Né? É esse traço aqui que está alinhado. Né? Então esse traço aqui é móvel, que eu estou colocando de azul, esse que eu estou colocando de verde, ele é fixo, né, que é a linha da escala fixa. Então eles estão, os dois aqui no caso estão alinhados. Então a gente precisa verificar o que é que representa esse traço. Né? Se a gente for observar, aqui a gente tem 15, 16, 17, 18, 19, ou seja, 19, né, é a representação dele. Então ele está indicando mais 19 centésimos de milímetro. Né? Então a gente vai ter aqui 0,19. Né? Então aí a gente soma todos esses valores. Né? E aí nesse caso aí a gente vai ter 15 mais 18 mais meio, que vai dar 18,5, e 18,5 mais 19. Né? Então 18,5, né, mais 0,19 vai dar exatamente 18,69 centésimos de milímetro. Então é essa aí a leitura que a gente tem aí com esse instrumento, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de metrologia. Né? Hoje a gente vai estar realizando uma leitura com o paquímetro com 2 centésimos de resolução, né? O qual a leitura dele está embaixo, né? No caso a medida dele, né? 66,30, né? Ou seja, 66 milímetros e 30 centésimos de milímetro. Né? Vamos lá para a leitura. Lembrando, a resolução desse instrumento é de 2 centésimos, né? Ou seja, 2 centésimos de milímetro. Então é a menor medida que ele consegue medir com precisão, né? Isso aí está justamente relacionado à quantidade de divisões que ele tem aqui na escala móvel, né? Que é justamente essa parte aqui de baixo, né? Aqui está em recorte, né? Não dá para ver todas as divisões, mas a gente tem um total aí, né, de 50 divisões, ou seja, a gente pega 1 milímetro e divide por 50 e vai encontrar essa resolução, que no caso 1 dividido por 50 vai dar igual a 0,02. Então nesse caso, né, a indicação desse instrumento a cada divisão aqui do nônio, né, da escala móvel, é 2 centésimos. Então aqui a gente tem 0, né,
2, 4, 6, 8, 10, ou seja, 10 representa um décimo. Então a gente tem aqui 12, 14, 16, 18, 20. 20 representa 2 décimos e assim sucessivamente. Então, cada divisão aí podendo realizar a leitura a cada 2 centésimos. Bom, o que a gente tem que verificar aqui? 2 pontos. Primeiro, onde o zero está ultrapassando. Né, o zero aqui da escala móvel ele já ultrapassou essa linha aqui, né, da escala fixa. E essa linha representa o quê? A gente tem aqui 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Então, ele já ultrapassou 66 milímetros. Vou colocar aqui de amarelo também. Então, ele já ultrapassou 66 milímetros. A gente tem que guardar esse valor e somar com a coincidência. Onde é que está a coincidência? Aqui embaixo. Então, tem que observar aqui embaixo qual a linha que está coincidindo. Nesse caso, observa que a linha que está coincidindo mais precisamente é essa daqui, que é a linha justamente dos 3 décimos. Ou seja, nesse caso aí a gente tem 66 mais 0,30, né? Ou 3 décimos de milímetro. Né? Então, somando os dois, a gente vai ter justamente aí como resultado final 66,30. Né? Então, o resultado final aí da leitura, 66,30 centésimos de milímetro. Tá bom? É isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de metrologia, né? Nesse caso aí a gente está realizando a leitura com o paquímetro com 5 centésimos de resolução, né? O qual a leitura vai ser justamente essa da indicada, né? 18,60 centésimos de milímetro, né? Vamos aí para observar, né, o porquê desse valor, né? Mesma lógica, né, no paquímetro de 2 centésimos, né? Primeiro verificar o que o zero ultrapassou e depois verificar a coincidência, né? O que muda aí é a resolução. Parece pouca coisa, né, quando a gente fala, o que muda é a resolução, mas na verdade tem uma interferência muito grande, porque a resolução ela vai dar a relação de precisão no que diz respeito ali à indicação, né, do valor a ser medido. Né? Então é importante, né, quanto melhor, quanto mais precisa a resolução, mais confiável é o instrumento. Né? Na verdade, quando a gente fala de confiabilidade, né, acaba retratando aí para a parte de calibração, né, confiabilidade metrológica. Né, então, tem as suas terminologias, né, aplicadas, né, com base no VIN, né, que é o Vocabulário Internacional de Metrologia. Né, mas quando a gente fala de um instrumento que tem uma resolução maior ou menor, a gente está falando da capacidade dele de leitura, né, como se fosse o ganho, aí levando para a parte da instrumentação, né. Então, nesse caso aqui, esse instrumento ele só consegue medir a cada 5 centésimos de milímetro. Né? Então, isso aí é oriundo da onda, da quantidade de divisões que ele tem aqui na escala móvel, né? Que é essa escala aqui de baixo. Ou seja, a quantidade de divisões que ele tem aqui embaixo é 20, ou seja, 1 dividido por 20. Né? 1 dividido por 20 vai dar igual a 0,05, né? Que é justamente a resolução. Nesse caso, né, sendo 5 centésimos de milímetro, ele só consegue medir a cada 5 centésimos. Né? Então, vamos observar aqui a leitura. Primeiro, o zero, o que foi que o zero ultrapassou? Ele ultrapassou essa linha aqui de cima. Essa linha representa justamente, a gente tem aqui 15, 16, 17, 18, ou seja, ele já ultrapassou 18 milímetros. Né? Então, vou deixar aqui anotado os 18 milímetros para somar com a coincidência. Né? Qual é o valor que ele coincidiu aqui embaixo? Né? Se a gente for verificar, a linha que está coincidindo precisamente entre a escala móvel e a escala fixa é essa aqui marcada, que no caso representa 0,60, ou seja, a gente vai ter 18 mais 0,60, que representa 60 milésimos de milímetro. Né? Ou seja, o resultado final da leitura é justamente 18,60 centésimos de milímetro. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar realizando uma leitura, né? Justamente com relógio apalpador, né? E vamos lá para a leitura, né? Bom, o primeiro ponto aqui importante da análise do relógio apalpador, né? A gente tem que verificar a resolução dele, no caso a resolução está aqui indicada 1 centésimo de milímetro para cada traço, né? Ou seja, cada traço desse deslocado, a gente tem justamente 1 centésimo de deslocamento. Então, primeiro ponto aí importante. Segundo, o sentido de giro, né? O relógio apalpador ele pode girar tanto no sentido horário como no sentido anti-horário. Né? Quando ele gira no sentido horário, significa que ele está indo para um valor crescente, né? Ou seja, um valor maior do que o que ele tinha originalmente. Né? Quando ele gira no sentido anti-horário, significa que ele está girando para um valor menor do que o que ele tinha originalmente.
né? E por que essa questão de valor, né, originalmente, né, que eu estou comentando, né? Esse instrumento ele trabalha com medição por comparação, né? Ou ele vai comparar um ponto em relação ao outro, comparar uma espessura em relação à outra, né? Então, o relógio apalpador, né, ele tem um funcionamento parecido com o relógio comparador, mas ele tem uma sensibilidade maior, né? Então, ele é muito utilizado para ações que têm pouca variação, mas essa pouca variação já tem uma interferência grande aí na leitura, né, na indicação ali do elemento, né? Então, nesse caso, o que é que a gente tem que observar? Existe algum padrão de leitura? Tem um padrão aqui indicado, a peça padrão, ou seja, essa peça padrão, ela representa o elemento o qual o relógio ele ficou setado, né? Ele ficou marcando lá o zero de referência, né? Então, nesse caso aí, essa indicação do zero de referência teve como base justamente esse valor aqui indicado, né? Então, esse valor indicado aqui, ele representa justamente essa referência. No caso, essa referência ela é de 15 ou de 1,55580, né? Ou seja, 1 milímetro e 580 milésimos de milímetro, né? Então, essa aí é a referência. Então, ele partiu desse ponto com o marcador, o mostrador zero e foi para um elemento de sequência, né? Uma outra peça a ser comparada. Aí a questão é, será que essa peça está maior, menor ou igual? Né? E aí é justamente o que a leitura aqui está indicando, né? O primeiro ponto, essa linha aqui, essa seta laranja está indicando o sentido de giro original. Veja que ele foi um sentido de giro anti-horário, então se foi anti-horário a gente já sabe que esse valor aqui ele vai ser maior do que o verificado no relógio comparador, né? Então o valor que a gente vai verificar no relógio comparador ele vai ser menor, e aí no caso a gente vai justamente subtrair do valor original o que foi deslocado no relógio apalpador, né? Então o ponteiro, né, ele estava justamente marcando zero, né? Então o ponteiro ele estava aqui marcando zero e esse ponteiro ele deslocou até aqui, né? Ele fez esse deslocamento, né? Então o que acontece? Se a gente for observar, né, a cada valor aqui inteiro apresentado, né, 10, 20, a gente tem justamente o valor ou 10 centésimos, né, indicando, ou um décimo, que é a mesma coisa, 10 centésimos ou um décimo. Então, ele passou o 10 aqui, passou um décimo, passou 2 décimos, 3, 4. Veja que quando chega aqui, ele faz uma relação de simetria, né? A pessoa não pode se confundir, tem que tomar cuidado com isso, né? Então, repetindo, ele passou um décimo, que é igual a 10 centésimos, ele passou 20 centésimos, que é igual a 2 décimos, e aí dando continuidade, ele passou 3 décimos, 4, 5 e 6 décimos, ou seja, ele já passou 6 décimos de milímetro, então ele já está 6 décimos menor, né? Então a gente tem que ficar atento com isso, ele já está 6 décimos menor. Então, nesse caso, o que é que eu tenho que verificar aqui? Esse 20 aqui, ele na verdade ele está me representando 0,60, né? Ou seja, ele já passou 6 décimos, esse 20 está representando 60. Né? E aí eu tenho que verificar qual é a coincidência que ele teve aqui. No caso, observa que ele passou 1 centésimo, 2, 3 centésimos, e ele está antes de 4 centésimos, né? Então aí no caso a gente já tem mais 3 centésimos, né? Então vou colocar aqui embaixo, 0,03, né? E observa que ele está coincidindo, né? Justamente, na verdade ele não está coincidindo, né? Ele está um pouco antes de 4 centésimos, né? Então aí é como se a gente tivesse nessa divisão, ou seja, nesse espaçamento aqui, vamos supor que a gente tivesse 10 milésimos, né? Que é justamente a diferença de 0 para 1 centésimo dá 10 milésimos, né? Então é como se ele tivesse aqui mais ou menos no 8 milésimos, né? Ou seja, é como se isso aqui representasse o seguinte, né? 1, 2, 3 centésimos mais 8 milésimos, ou seja, 38 milésimos aproximadamente, ou 3 centésimos, como a gente falou aqui, mais 8 milésimos. Então, eu vou considerar esse espaço aqui, que não está coincidindo precisamente, como sendo 8 milésimos. Então, eu vou colocar aqui somando, né, 0,008 milésimos de milímetro. Ou seja, esse aí é o valor total, né? Então, eu preciso somar todas essas informações, né? Então, deixa eu colocar aqui de amarelo, vai ficar aqui melhor, vou colocar aqui ao lado, e somar esses valores, né? Ou seja, 0,6, que é o primeiro valor, com 3 centésimos, né? A gente vai ter 63 centésimos, mais 8 milésimos, a gente vai ter 0,638, ou seja, 638 milésimos de milímetro. Só que esse aí não é o valor, né? Esse é o valor que a gente vai subtrair do
valor original, né, do padrão, que é justamente esse aqui. Ou seja, a gente vai ter 1 milímetro, 580 milésimos de milímetro, menos 0,638 milésimos de milímetro. Então, a gente precisa subtrair um em relação ao outro para poder saber qual é, de fato, o valor representado ali. E, nesse caso, a gente justamente fazendo a subtração de um em relação ao outro, a gente vai encontrar esse valor aqui, 0,942, que representa justamente 942 milésimos de milímetro. Ou seja, essa é a leitura do relógio, né? Então, a peça padrão tinha 1 milímetro, 580 milésimos de milímetro. A peça que está sendo realizada a medida, ela está com 942 milésimos de milímetro, tá bom? É isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar falando sobre leitura com relógio comparador, né? Então vamos lá para a verificação, né? Primeiro ponto, verificar a questão da resolução dele, né? Veja que ele tem uma resolução aqui de 1/100º de milímetro, ou seja, cada espaço, né, desse aqui representa justamente 1/100º de milímetro, né? Ou seja, cada marcação dessa representa 1/100º, beleza. Então a gente já sabe a resolução. Segundo ponto, verificar o seguinte, né? Qual o sentido que ele teve de giro, né? Observa que o sentido de giro dele foi horário. Então, se ele foi horário, ele está indo para um valor maior do que ele tinha inicialmente, né? Então, a gente já sabe que ele está indo para o sentido horário no mostrador principal. O mostrador secundário, que é o mostrador das voltas, ele já gira ao contrário, né? Isso aí está ligado à questão das pequenas engrenagens que tem dentro do relógio comparador, né? Então, no caso, o mostrador principal está indicando que ele girou para o sentido horário, né? Então ele está indo para uma peça maior. E no contador de voltas, né, ele vai estar girando justamente no sentido anti-horário, que está indicando que ele está indo para o sentido maior, né? O mostrador secundário, que é o mostrador de voltas, quando ele gira para o sentido anti-horário, quer dizer que ele está aumentando, né, o valor, né, está indo para um valor maior. E no mostrador principal, quando ele gira para o sentido horário, está indicando que ele está indo para o maior também. Beleza, não vai ter tanta interferência agora não. Bom, o que é que a gente tem que observar? Observa no mostrador de voltas que o ponteiro ele saiu do zero e não chegou a ultrapassar nenhum, né? Ele está antes do 1, ou seja, a gente tem um valor de deslocamento menor do que 1 milímetro. Ou seja, o valor de deslocado está sendo menor do que 1 milímetro, né? Beleza, então o que é que a gente tem que observar? Qual foi o valor deslocado para a gente poder somar aqui com a peça padrão. A peça padrão foi 65 milímetros, a gente já sabe que ele está indo para um valor maior, ou seja, só é somar o valor indicado com essa referência aqui. Então, no caso, a gente tem que observar no mostrador principal onde foi que ele parou, né? Vamos ampliar aqui. Observa que ele já passou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele já passou 6 centésimos. Só que ele não está coincidindo exatamente no 6, né? Ele está um pouquinho antes, né? Vamos ampliar aqui bem aqui para a gente ver. Ele está um pouquinho antes. Ele está aqui, então vou considerar aí mais 2 milésimos, né? Então nesse caso aí, é como se a gente tivesse justamente aí o seguinte, a gente tivesse 0,06, né, que é os 6 centésimos, e 2 milésimos, né? Ou seja, 0,062, que representa 62 milésimos de milímetro, né? Então nesse caso aí a gente soma esse valor justamente aí com 65 milímetros, né? Então a gente teria 65 milímetros mais 0,062, né? Então nesse caso aí a gente vai para a soma, que ficaria justamente, colocar aqui embaixo e colocar aqui somando, né? E ficaria justamente aí 65,062, ou seja, 65 milímetros e 62 milésimos de milímetro, ou seja, é a leitura indicada nesse relógio comparador, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!